O Roger foi o primeiro homem a chegar em Roadstar, que é a última ilha para a qual o log pose aponta. Mas ao chegar lá ele acabou percebendo que aquela não era a última ilha, e que ele precisava dos 4 Road Poneglyphs para chegar lá. Infelizmente para o Roger, ele tinha que correr, porque sua doença estava prestes a tirar sua vida. Mesmo assim, ele conseguiu chegar lá. Ele conseguiu se tornar o rei dos piratas e fazer aquilo que ninguém mais conseguiu. E quando ele estava diante daquele vasto tesouro que na verdade era real, ele acabou rindo. E todos com ele também riram. Por que será que todos eles riram? Nós vamos comentar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas também sobre a possibilidade do Buggy e do Shanks irem com os Mugiwaras para a ilha final. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre essa última jornada do Roger para fazer aquilo que ninguém mais conseguiu, chegar na última ilha e se tornar o rei dos piratas. Por que será que o Roger riu diante de todo o tesouro One Piece, que de fato é real? O Oden escreveu que o tesouro existe. Por que será que ele e os seus tripulantes riram? E por que será que o Roger disse que queria viver na mesma época em que o Joy Boy? Será que tem uma possibilidade do Buggy e do Shanks irem para a última ilha com o Luffy? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes, já deixa aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Toda semana nós temos vídeo novo sobre essa obra maravilhosa que é One Piece. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como foi dito, só faltavam 2 Road Poneglyphs para o Roger finalmente chegar na última ilha, e esses eram o de Wano e o de Zou. E é aqui que nós devemos comentar um ponto bastante importante, que é o fato do Oda começar a eliminar personagens que ele não quer que cheguem na última ilha. Ele só quer que basicamente seja o bando do Roger e os mais velhos e o Oden. Ele só quer que essas pessoas descubram o que é o One Piece. E por isso ele inventa ali uma doença para Toki, ou a Toki tem uma doença depois de chegar ali próximo do país de Wano. Ela finalmente sente toda a exaustão daquela jornada e é obrigada a desembarcar no país de Wano, já que esse era o seu objetivo final desde o começo. Não só ela, mas também o Momonosuke e a Hiyori vão ter que desembarcar, e o Nekomamushi e o Inuarashi também, porque os outros Bainhas Vermelhas não conhecem a Toki e os filhos do Oden, e eles vão meio que dar suporte para eles no país de Wano. Então pode contar com esses 5 a menos para descobrir ali o que é o One Piece. Mesmo que o Momonosuke e a Hiyori tenham navegado com o bando dos piratas do Roger, eles não foram para a última ilha. Eles desembarcaram no país de Wano. E o Oden até cogitou desembarcar também, mas a Toki disse que se ele fosse um homem que fosse parar ali na metade da sua jornada, ela iria pedir o divórcio. A mulher é braba, ela não iria deixar o Oden terminar sua jornada ali e por causa dela. Por isso ela disse: não, Oden, tá tudo bem, vai e depois volta. Depois que você tiver terminado a sua jornada, volta para casa. E é exatamente isso que eles fazem. Quando Oden desembarca no país de Wano, ele acaba reencontrando com seus bainhas vermelhas. E no anime esse momento é muito legal porque ele mostra o primeiro encontro do Momonosuke com o Kinemon e da Hiyori com o Kawamatsu. 4 personagens que a partir desse ponto vão trilhar um caminho juntos, um caminho bem difícil. Porque a gente sabe que o Kinemon ficou meio que de guarda-costas do Momonosuke quando eles saíram do país de Wano, e o Kawamatsu ficou de guarda-costas da Hiyori, mas ele acabou perdendo ela. Um detalhe é que o Denjiro não está no meio desses bainhas vermelhas, e se a gente lembrar bem, desde o começo da apresentação dele, foi mostrado que ele é bastante esperto para dinheiro e para negociação. E também era ele que puxava a orelha do Oden para não emprestar dinheiro pro Orochi.
então a gente pode se inferir que ele cuida do dinheiro da região de Kuri. E se a gente notar aqui nos kimonos dos Bainhas Vermelhas, que estão todos remendados, a situação no país não está nada legal. Então, para ele não estar aí, ele tem que estar trabalhando muito em outros locais. E a gente já vê algumas fábricas já funcionando a todo vapor. E com o Orochi como Shogun, pode ter certeza que ele está cobrando tributos da população, já que ele precisa de muito dinheiro para construir muitas fábricas para chamar a atenção do Kaido para o país, para que eles possam se aliar. Mesmo assim, o Oden virou de costas, pegou a cópia do Poneglyph de Wano e foi embora, porque se ele olhasse para trás e visse ali aquelas mudanças no seu país, logo logo ele desistiria da sua aventura e não poderia mais navegar pelos mares. Por isso que ele não prestou atenção e foi embora. A próxima parada é o país de Zou. E notem que os piratas do Roger só conseguiram os 4 Road Poneglyphs por causa do Nekomamushi e do Inuarashi, porque eles se infiltraram no navio deles. Se os dois tivessem continuado nos piratas do Barba Branca, eles nunca teriam conseguido chegar a Zou, porque o Roger não teria pego um Vivere Card para chegar lá. Já em Zou, o Oden e o Roger começam a se sentirem estranhos, como se algo grande estivessem os observando. Da mesma forma que aconteceu com o Luffy e com o Momonosuke, quando eles também estavam aí. E a gente sabe que esse algo grande é a Zunisha. Só que o Roger e o Oden não sabiam o que era. Uma parte interessante da chegada deles em Zou é que depois que o rei lê a carta do Nekomamushi e do Inuarashi, a galera começa a pular em cima dos piratas com o famoso Garuchu. Só que essa cena foi cortada na passagem do mangá pro anime. Eu não sei por que eles cortaram, porque seria uma parte bem legal e bem engraçada de se ver. É em Zou que eles finalmente encontram o último Road Poneglyph e que o Oden realmente descobre sobre a irmandade dos Minks com a família Kozuki. É lá também que nós temos o encontro do Pedro com o Roger, em que o Roger fala que todo mundo tem a sua hora para brilhar. E quando for a vez do Pedro, ele vai ajudar bastante. E a gente sabe que ele já fez isso, se sacrificando pelos Mugiwaras para que eles pudessem zarpar do país da Big Mom, porque ele sabe que são os Mugiwaras que vão trazer o amanhecer para o mundo. Com os 4 Road Poneglyphs, ele já tem a localização da última ilha e é para lá que eles vão imediatamente. Mas não antes do Oda tirar mais 2 personagens de irem para essa última jornada, que no caso é o Bug e o Shanks. Porque o Bug pegou uma doença que impede ele de continuar viajando, e o Shanks, como um bom amigo, fica para trás para cuidar dele, mas diz que se um dia eles tiverem que ir para lá, que eles vão nos seus próprios navios. Qual seria a possibilidade do Bug e do Shanks irem com os Mugiwaras para a última ilha? Eu acredito que tenha uma grande chance que isso aconteça. E por que eu acho que isso pode acontecer? Primeiro porque, se tratando de um mangá shounen, a gente sabe que os inimigos posteriores têm que ser um desafio maior que os inimigos anteriores. O Luffy está lutando atualmente contra o Kaido, e posteriormente ele vai ter sua batalha final contra o Teach. Então Teach tem que ser um inimigo que supere as expectativas do Luffy e se torne até mais forte que o Kaido. E eu não falo mais forte fisicamente ou em resistência, mas sim em poder de Akuma no Mi. O Teach já tem 2 Akumas no Mi bem apelonas, e ele pode comer até uma terceira e se tornar muito mais forte. Outro ponto é que o Luffy, na maioria das suas batalhas, não luta sozinho contra os seus inimigos. Ele sempre vai ter a ajuda de alguém. E esse aí seria o ponto em que o Shanks entra. A gente pode ter ali uma batalha final do Shanks e do Luffy lutando lado a lado contra o Teach. E onde é que o Bug entraria nessa situação? É aqui que nós vamos ter que levar em conta outra teoria, que seria a de que o Bug emprestasse um dos seus braços para que o Shanks pudesse utilizar todo o seu poder. Eu acredito muito nessa teoria, que eu acredito que eu vi no canal do Bruno Bandeira, e eu cumpro muito essa ideia. Eu já quero Bug, Luffy e Shanks lutando lado a lado contra o Teach. Eu quero isso pra já. E por isso que eu acredito que pode acontecer sim do Bug e do Shanks irem juntamente com o Luffy para a ilha final. Eu já fiz até um vídeo falando como essa batalha final pode acontecer. Quem será que vai lutar contra quem?
Onde essa batalha vai acontecer? Vai ser antes da ilha final? Vai ser uma batalha naval até chegar lá ou vai ser uma batalha na própria ilha? Eu já falei sobre tudo isso nesse vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Os piratas do Roger finalmente conseguiram chegar na última ilha e ele acabou se tornando o rei dos piratas. Foi nesse dia que eles finalmente descobriram toda a verdade sobre o mundo de One Piece, sobre o século perdido, sobre as pessoas com o nome D, sobre as armas ancestrais e que o país de Wano já foi aberto no passado, mas que por algum motivo foi fechado. E diante de todo aquele vasto tesouro que de fato é real, o Roger simplesmente riu. Não só isso, ele também falou que queria ter nascido na época do Joy Boy e foi ele também que batizou essa última ilha como Laugh Tale. Agora vamos lá, o que será o One Piece? Cara, eu não faço a menor ideia e eu procuro nem pensar muito sobre isso, porque no futuro eu quero ser surpreendido. Mas não tem como a gente não cogitar algumas coisas ou ter alguns pensamentos. E nós vamos falar eles aqui agora. No One Piece com certeza deve ter um tesouro enorme, mas não tão grande quanto o de Shandora, que é uma cidade completamente formada por ouro. E eu não acredito que isso faria os piratas do Roger rirem da maneira como eles riram. Então deve ter um tesouro, só que não tão grande ou não maior que o de Shandora, a cidade do ouro. Agora, o que poderia ser o One Piece propriamente dito? Eu acredito que o One Piece propriamente dito seja o início de uma jornada e não o final dela. Todo mundo pensa que o One Piece é a jornada final, é para onde todos os piratas têm que ir. Mas só que o One Piece pode ser o início de uma nova jornada. E os piratas do Roger riram porque o Roger não tem mais tempo, ou nessa época não tinha mais tempo, para cumprir essa nova jornada. E por isso todos eles riram. Eu acredito que nesse momento o Roger já estava pensando em instigar as pessoas a navegar pelos mares para chegarem no mesmo local que ele chegou. Só que essas pessoas chegariam com tempo e no momento certo para que eles pudessem embarcar nessa nova jornada. Uma jornada que o Roger não poderia cumprir, que pode envolver as armas ancestrais, a queda do governo mundial, a destruição da Headline e muito mais. E por que será que o Roger disse que queria ter nascido na época do Joy Boy? Pode ser que, se ele tivesse nascido lá, ele seria de grande ajuda para que o Joy Boy cumprisse os seus propósitos, que a gente conhece um deles, que é tirar os tritões lá do fundo do mar e dar um local para eles na superfície. Se o Roger tivesse nascido na época dele, ele com certeza seria de grande ajuda para que isso pudesse ter acontecido. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil. Para você, o que deveria ter no tesouro One Piece? O que não poderia faltar? Vocês acham que os Mugiwaras vão ter a mesma conclusão que os piratas do Roger tiveram quando chegaram lá? Vocês acham que os Mugiwaras também vão rir quando chegarem lá? E será que o Buggy e o Shanks vão com os Mugiwaras até na última ilha? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita também para já deixar aquele likezão e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, toda semana tem vídeo novo sobre One Piece aqui no canal. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!